Olá pessoal, está começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. Na entrevista com o autor de hoje, vamos conhecer sobre a trajetória da escritora Patrícia Rosa. Toda vontade ruim existe uma vontade boa. Essa é a mensagem do livro. E no quadro Eu Sou, Marcone Simões é o nosso convidado. Quem nos dá identidade é a memória. Para um país é o mesmo. E tem também os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. O Literato tá no ar. Na entrevista com o autor de hoje, Patrícia Rosas conta pra gente um pouco a história de vida dela. Estamos começando o quadro Entrevista com o Autor, no dia de hoje com a autora Patrícia Rosas. Bem-vinda. Como é que a literatura chega até você? De onde você é? Conta pra gente. Eu sou natural de Campina Grande, né? Eu sou campinense. Eu vim morar aqui em João Pessoa em função do concurso público, né? Eu fui empossada na Universidade Federal da Paraíba em janeiro deste ano. Mas assim, está sendo um universo maravilhoso para mim estar aqui em João Pessoa, porque eu estou conhecendo a capital paraibana. E eu escrevo literatura, né? Porque assim, eu tenho uma vida de escrita acadêmica. Sim. Mas na área de literatura, de prosa, de literatura infanto-juvenil, eu comecei há pouco tempo. Desde 2017 eu venho fazendo esse trabalho de escrever, né? Muito também inspirado pelo nascimento dos meus filhos. Sim. Eu sou mãe de gêmeos. E aí, como é que é da primeira publicação até agora, assim? A primeira foi prosa A poética. primeira publicação foi uma prosa poética que aconteceu em 2017, em função da defesa do doutorado. Sim. Então, o que foi que eu pensei? Eu disse, eu vou escrever um livro para entregar aos membros da banca. Então, eu escrevi o primeiro livro, que é Enunciados Bakhtinianos, Gotejos de Enunciados Bakhtinianos, que é a história de um autor, de um filósofo russo que influenciou os estudos da linguagem, e ele era um dos principais autores da minha tese. Então eu peguei, né, a história de Bakhtin e transformei em gotejos de enunciados para quem quer conhecer um pouco mais sobre Bakhtin, mas não quer ler suas obras extensas. Sim. Convidei uma pessoa para fazer a ilustração dessas imagens e o livro foi um sucesso, Que é esse daqui, né? Eu para o outro, Gotejo de Enunciados Bakhtinianos. Então aqui são frases, de um lado você tem frases extraídas do livro de Bakhtin e do outro lado você tem traços da biografia de Bakhtin. Mas fez tanto sucesso que todo mundo dizia, eu quero o livro, e acabei fazendo uma edição e o livro circulou bastante. Hoje é esgotado, todo mundo pede uma segunda edição do livro. Aí, após isso, a gente vai pro Vento da Montanha, é? Isso, Vento da Montanha, que é essa obra aqui. Eu escrevi essa literatura, essa daqui foi em 2020. As personagens dos meus livros sempre são meninas. Então, essa é Mariana, uma personagem do livro, que conta um pouco da sua história, né, de isolamento social. Ela perde, né, pessoas que ela ama e se isola dentro do quarto. Só que do quarto onde ela está, ela começa a observar que outras crianças soltam pipas lá fora, no campo das pipas. E aí ela vai querer experimentar soltar pipas. Só que a vida lá fora não é fácil para ninguém, né? E acabam cortando a pipa de Mariana e ela se isola, volta a se isolar, até chegar o irmão mais velho e dizer: Mariana, posso consertar sua pipa e posso lhe contar um segredo. Os melhores ventos estão no topo da montanha. Né? O livro fala de possibilidades, de recomeço. Esse livro ele tem uma música, né, que é muito bonita, uma música que você pode acessar, que é o clipe do livro. É um livro que tem um clipe musical. Então as crianças amam. Está disponível no YouTube. Ventos Contrários, o nome do livro, né? É o nome do clipe, Ventos Contrários. E aí vem o Perfume das Rosas. É um livro que eu estava devendo a mim mesma durante muito tempo. O Perfume das Rosas, hashtag uma professora improvável. Todo mundo pedia que eu contasse a minha história no livro. A minha história como professora. Sim. E quem está ali perto de mim, que os meus colegas, que me acompanham nas redes sociais, conhece um pouco dessa minha história e diz, você tinha que escrever um livro. E eu fui adiando, até não consegui mais adiar, todo mundo me cobrando, eu disse, não, eu vou contar um pouco dessa minha história. Como foi que eu cheguei a ser professora, a me tornar professora da Universidade Federal da Paraíba. A capa do livro, aqui eu acho que dá para ver bem que é muito um papelão. E aqui são a figura de urubu. Por quê?
Porque eu venho de uma família muito grande. Chegou um tempo na minha vida, na minha infância, que a gente não tinha onde morar. Então meu pai fez um barracão e fomos morar dentro do lixão, o maior lixão a céu aberto da cidade de Campina Grande. E aí, por que o Perfume das Rosas? Porque meu nome é Patrícia Rosas e a minha primeira professora se chama Rosa Limeira. E Rosa, ela ficava na porta recebendo os alunos com um abraço. Eu não queria ser abraçada, porque eu fedia. Eu tinha consciência disso. Eu tinha consciência que eu vinha do lixo. Eu passava pitu, como se diz na professora, e não abraçava. Teve um dia que eu não consegui fazer isso. Eu abracei a professora. Quando eu abracei a professora, segurei na cintura dela, eu senti o perfume dela. E eu disse, eu quero ser professora, porque eu quero ter esse perfume. Eu acreditava piamente que ser professora era uma pessoa que cheirava bem. Sim. E com 7 anos de idade, ali naquele dia, quando eu abracei aquela professora, eu disse, eu vou ser professora. Depois vem E Se Eu Chorar, mas antes vamos falar da revista. Isso. Tertúlia. A palavra tertúlia quer dizer se juntar para fazer algo em comum. Essa é a ideia da palavra tertúlia. Então, a tertúlia fui eu que idealizei. Eu criei a revista Tertúlia em 2017. Quando eu termino o doutorado, eu vou dar aula numa zona rural para alunos do ensino fundamental. Chego na escola, os meninos, professora, é para copiar? Professor, vale nota. Professor, vai dar visto no caderno. Professor, quantos pontos tem essa redação? Eu não aguentava. E aí eu propus aos meninos o seguinte, eu passei numa banca de jornal, na minha cidade, lá em Campina Grande. Passei numa banca de jornal, comprei várias revistas jovens. Coloquei assim, como está assim. Coloquei em cima do meu birô essas revistas e chamei os alunos e disse, que tal vocês publicarem para serem lidos e não para serem avaliados? Que tal vocês escreverem porque alguém vai ler o seu texto e não porque alguém vai dar uma nota? Isso foi revolucionário, mudou a perspectiva de ensino na sala de aula. Todo mundo, como é que vai ser isso? E aí surge a revista Tertúlia, que é uma revista que publica textos de estudantes, de professores, de escritores. Por exemplo, aqui a gente tem um escritor paraibano muito conhecido, Jurani. A gente tem o vencedor do Prêmio Jabuti, que é o Maílson Furtado. Então a gente coloca o texto de um aluno desconhecido, de escola pública, ao lado de grandes escritores. A gente tem agora um lançamento especial, né? E Se Eu Chorar é o meu mais novo lançamento, é um livro que tem a parceria da minha filha, Mariana Lujan, tem 8 anos de idade, e a ilustradora Sara Rosas. É um livro sobre emoções, é um livro que fala sobre gerenciamento das emoções. O livro é inspirado na história real. A minha filha passou um processo quando ela tinha 6 anos, um processo muito difícil. Ela sofreu bullying na escola. Às vezes a gente pensa, não existe. Existe bullying infantil, existe bullying nas escolas e às vezes a gente negligencia isso. E quando ela teve alta, a psiquiatra disse, agora vocês têm alta, você não vai mais precisar de medicação, você não vai mais precisar das terapias. E aí ela pergunta, e se eu chorar? Ou seja, e se eu sentir tudo de novo? O livro fala sobre abrir portas, né? Então, minha filha, ela não conseguia dizer, assim como muitas mães não compreendem as emoções das crianças, minha filha não conseguia dizer o que sentia. Então, eu propus a ela fazer desenhos. E aí ela foi desenhando as suas dores. Essa dor aqui, por exemplo, é do choro. Ela chorava bastante, ela não sabia. E aí ela começou a desenhar o choro. E aqui era a vontade que ela tinha muito de bater, a vontade de gritar, de chutar, né? Choto, que é o personagem, Monte, que é o personagem de morder. E o que foi que a gente foi trabalhando na terapia, em casa? Por trás de toda vontade ruim existe uma vontade boa. Essa é a mensagem do livro. E aí eu vou chamar Mariana para ler, para deixar um recadinho para a gente encerrar com chave de ouro essa entrevista. Receita mágica. Ingredientes. 1 xícara de tempo. Aproveite ao máximo o tempo com seu papai. 2 xícaras de doçura. Chame sua titia e faça muitos docinhos para adoçar a vida. 3 colheres de sopa de sorriso. Agora você já pode sair e se divertir com suas primas. 1 quilo de amor. Para untar tudo. Modo de preparo. Misture tudo num abraço diário. Consuma, serve a todos. Consuma diariamente. Depois de pronta, guarde no coração para conservar melhor. Que história inspiradora, hein?
você é um exemplo, Patrícia. Agora vamos para o primeiro intervalo. Até já! Já voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura é esse romance, um 3 em 1 da Jane Austen, e esse infanto juvenil, um clássico do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. É isso, até a próxima e até logo. Bom demais! Agora vamos para o nosso quadro Eu Sou. Marcone Simões é o nosso convidado de hoje. Eu sou Marcone Simões, fui convidado pela Liliane para bater um papo hoje aqui com o André e agora nós vamos nos conhecer. Vamos conversar sobre literatura, sobre criação artística e vamos explorar um pouquinho o universo que é a produção literária, porque estreiei há pouco tempo na literatura e esse é o motivo pelo qual a gente vai ter esse encontro. A literatura chegou a mim, eu te diria, André, a partir do momento que eu comecei a ler, quando eu aprendi a ler e escrever. E foi pelas histórias em quadrinho. E naquela época, eu gastava meu tempo consumindo tudo que eu podia de histórias em quadrinho. Então aquela dramaturgia me fascinava. Mas já muito cedo, ali ainda criança, eu gostava demais de ouvir os relatos do meu pai sobre os engenhos que a minha família possuiu durante 100 anos em Pernambuco. E tudo aquilo me fascinava. Então acho que ali eu fui tragado pela literatura. É um momento que ficou para o resto da minha vida e ainda hoje eu gosto muito de ouvir histórias. Estou sempre atento para ouvir histórias e agora contando histórias. É dessa minha vivência por conta de também ter vivido na Casa Grande do Engenho Laranjeiras, que foi um dote que minha avó Dedé recebeu do capitão Simões, meu bisavô, que eu trago toda essa memória. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu prometi para mim mesmo que um dia transformaria aqueles relatos em um livro. Ora, o tempo foi passando. E há 25 anos, eu comecei a dar andamento a essa ideia. Encontrei meu pai numa fazenda da família, debaixo de uma árvore, e pedi para ele me contar aquelas histórias e eu registrei em 5 fitas cassetes. Ao redescobrir aquelas histórias, me envolvi tão profundamente, comecei a entrevistar os parentes que tinham mais de 80 anos, tinha uns com 90, tinha um com 100 anos, e pedi para eles me relatarem, me confirmarem e ampliarem aquele repertório que eu tinha. E aí, em 4 meses, esse livro ficou pronto. Aí convidamos uma coordenadora do projeto gráfico, da Regina Ferraz, lá do Rio de Janeiro, onde eu vivi 25 anos, e o livro se concretizou. Os Simões da Serra do Gabão está aqui nas minhas mãos e já tem passeado aí pelo mundo afora, porque fizemos o lançamento na Academia Brasileira de Letras, na Academia Pernambucana de Letras e agora em março em Portugal. É algo que em Coimbra, em Portugal, eu vi quando a obra foi apresentada pelo professor Pires Laranjeira. Ele apresentou um livro dizendo que aqui nós temos memória de uma família brasileira, de uma família nordestina e, por acaso, é minha família, viu? A professora Janete Lins Azevedo, que fez um ensaio e que foi publicado no jornal A União, ela me batizou como memorialista. E foi a coisa assim que eu nunca alguém tinha dito, você é um memorialista. E aí eu tomei consciência de que eu sou, porque tudo que eu escrevo e outros exercícios aí de literatura que eu fiz, até em um roteiro para cinema, eu busco a memória nacional. Eu sou apaixonado pela história do Brasil. Escrever para o cinema, a gente tem que escrever sempre com base no mesmo elemento, né? Não pode esquecer que aquilo que está sendo escrito vai se transformar em imagem.
vai se transformar em imagem, vai precisar de diálogo, sim ou não, mas que vamos ter música junto, vamos ter efeitos especiais. Então, é uma escrita que ela é voltada para o audiovisual, desde o início. Mas o elemento fundamental e principal é contar uma história. Todo mundo entra numa sala escura, fica lá durante quase 2 horas, ou 2 horas e pouquinho às vezes, para se envolver, para se emocionar. As pessoas choram, as pessoas ficam zangadas, as pessoas deixam-se levar pela emoção. Então, o trabalho do roteirista, do escritor, de quem escreve para cinema, é trazer tudo isso. Um povo sem memória não existe, assim como uma pessoa sem memória não existe. O que nos caracteriza hoje, eu aqui, você aí, o nosso cinegrafista aqui de lado, é a memória. Se a gente perde a memória, nós não somos nada, passamos a ser apenas um corpo, músculos, sangue. Quem nos dá identidade é a memória. Para um país é o mesmo. Nós não podemos perder a memória nacional. Então eu acho super importante para você que está aí, estudante, para você aí, profissional, não tem idade, nós precisamos estar sempre fazendo um balanço dos nossos valores. Sentido de existência, sabe? Porque é ali onde tem o registro de uma cultura, de uma história. Sem os livros, nós não somos nada, né? A gente vê que quando a criança nasce, que vai para a escola, que começa a ler, que aprende os fundamentos da educação, ela começa a se constituir como um ser. Então, é na memória, é na história, é na formação, educação que nós temos como avançar. Leiam, estudem, procurem saber muito do seu próprio país antes mesmo de saber do mundo, sabe? Veja o que é que está de seu lado. E é esse o conselho que eu deixo para estudantes, para professores, para alunos e para todo mundo, porque é o conselho que eu dou para mim mesmo. Beijo para você, Marconi. Obrigada. Agora vamos para mais uma pausa. Fica aí que hoje ainda tem o Café com Poesia e o quadro Tá na Lista. Voltamos e que tal um Café com Poesia? Às vezes me sinto como um fantasma, uma áurea que pesa tudo que toca. Um peso que quanto menos massa produz, mais a gravidade puxa para baixo, lembrando-me que não sou, nem serei, nada além de um devaneio das 3 da manhã, que quando o sol nasce, vai embora junto das loucuras da madrugada. A realidade mata ferozmente os sonhos que mal gerei. Distopicamente, minhas lágrimas se recusam a rolar, lembrando-me que na série da minha vida não sou nada além que nunca protagonizará a própria existência. Eu sou alguém que sobrevive por meio de consumir arte. Nem sempre fazer, mas sempre consumir. A parte visceral do teatro é o grito que eu não consigo dar no dia a dia, assim. Sabe quando você tá estressado e tudo é em você e você não pode vacilar, porque tem expectativas demais em você e se você não for o que esperam, acham ruim. E se você for o que esperam, ainda acham ruim. Aí no teatro, eu posso não ser o que esperam, porque não esperam nada de mim. Cada palavra, cada letra de música, cada respiração é um grito que eu não pude dar a semana toda. Quando você tá sozinho e só os seus pensamentos te ensurdecem e você não consegue nem ouvir sua própria respiração e lágrimas caem sem a sua permissão, é assim que a poesia me toca. Mas nem sempre eu preciso ficar toda vermelha e me molhar toda de lágrimas pra sentir isso. Pra minha irmã mais nova, que eu não sei se felizmente ou infelizmente
tá sendo um espelho meu de quando eu tinha a idade dela. Se alguém não quer ficar perto de você, só aceita, não tem o que fazer, você não vai mudar a cabeça de alguém. Se tá acontecendo uma confusão e você não pode resolver, não tente. Em resumo, é aquela frase de que se um problema tem solução, não tem pra que se estressar. E se ele não tem pra que se estressar. Não vai ter solução se você fizer alguma coisa e vai ter solução se você não fizer nada. Então, só deixa acontecer. São como correr na praia, num pico de 10 da manhã. A areia queima, incomoda, mas você ama porque você sabe que quanto mais você corre, mais perto do mar você vai estar e aquela água vai bater em você e você vai ser como uma criancinha de novo. Adorei! Agora vamos pro intervalo. Até já! Voltamos, separa a caneta e o papel para anotar que tá na lista. Priscila Marques traz as dicas pra gente. Oi, Pri! Oi Lili, oi pessoal, tô de volta trazendo mais dicas de leitura para o Tá na Lista. Começamos com a sugestão de leitura da jornalista Nalin Tavares, que indicou a obra A Lanterna das Memórias Perdidas. Eu sou a Nalin, colaboradora do Clube do Café da Manhã, um projeto que fala de cultura pop na internet. Oi Clubinho nas redes sociais, e vim aqui falar da minha leitura atual, que é A Lanterna das Memórias Perdidas. Esse livro foi escrito pela Sanaka Hiragi, uma autora japonesa que é apreciadora de câmeras fotográficas, e essa paixão dela está totalmente contida aqui nesse livro. Ao longo da história, a gente vai acompanhar o Hirasaka, que gerencia um estúdio de fotografias no meio do caminho para o além, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e à medida que as pessoas chegam nesse lugar, elas recebem uma última tarefa, que é escolher uma foto para cada ano de vida que elas viveram, para que o Hirasaka possa montar uma espécie de caleidoscópio de memórias, que funciona como se fosse um filme. A sensação de ler esse livro é muito parecida com sentar e ouvir alguém te contando histórias a respeito da própria vida. E aí depois você se pega pensando sobre tudo que você ouviu e na sua própria vida e nas coisas que você lembra, mas que você preferia esquecer, ou nas coisas que você esqueceu, mas que em um determinado momento foram super importantes para você. É um livro curtinho, tem 191 páginas. A narrativa oscila da primeira para a terceira pessoa, então é realmente como ter alguém te contando uma história. E eu tô bem no finzinho, então eu tô naquele momento da vida de uma leitora em que ela não quer nada além de encontrar pessoas que também leram esse livro para conversar e trocar opiniões e impressões a respeito da obra. Então, se você já leu esse livro ou se ele acabou de entrar na sua lista, por favor, fala comigo e tchau! Emocionante, né? E a minha dica de leitura é uma obra clássica. Com quase 100 anos de idade, esse velhinho aqui é referência para toda a cultura pop. Está repleto de muitas profecias científicas. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é uma obra da década de 30, cheia de citações à obra de Shakespeare, ao campo sociopolítico e ao desenvolvimento tecnológico. A história é uma das principais representantes do meu gênero literário preferido, as distopias. Distopias são um tipo de ficção científica que narra um futuro obscuro para a humanidade. No livro, um estado totalitário organiza a sociedade desde a sua fecundação até o futuro de cada ser humano. Essa sociedade é hedonista e está sempre em busca da satisfação constante. As famílias já não existem e os fetos são gerados em laboratório. A tranquilidade é conquistada por meio da droga soma, que é fornecida pelo próprio governo. Os postos de trabalho são definidos nas castas e não há questionamentos ou qualquer possibilidade de mobilidade social, já que cada uma dessas castas é predeterminada para sua devida função, por meio de manipulação genética, hipnose e sugestionamento. Sem tristezas e sem frustrações, não há nenhum questionamento, só consumismo. Não há história nem literatura, até que alguém diferente surge e questiona todo aquele modo de vida, levando ao caos social. É emocionante e vale a pena conferir. Tchau! Obrigada, Priscila. Até a próxima. O Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje, é só acessar o canal no YouTube TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.